Verdinha FM, agora 10 horas e 4 minutos. Vamos para nossa conversa de impacto. Conversas de impacto. Estamos vivendo, minha gente, um momento em que o mundo pede uma nova economia. Um jeito diferente de fazer negócios. Que não pense só no lucro, mas que valorize a justiça, cuide do meio ambiente e inclua todas as pessoas. Essa nova economia não busca apenas corrigir desigualdades superficiais, mas enfrentar de verdade as injustiças históricas que persistem até hoje, né? Nesse contexto, a gente precisa olhar para o empreendedorismo de um jeito diferente. Ele não pode ser visto só como um jeito de ganhar dinheiro, mas como uma força capaz de transformar vidas e também cuidar do meio ambiente. E sobre esse assunto, a gente recebe aqui Tiziana Rolim, empreendedora social e fundadora da Somos Um, que é uma organização que acredita no empreendedorismo como uma força de transformação social e ambiental. Tiziana, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Conexão Verdinha. Tudo bem? Bom dia, Sávio. Obrigada pelo convite. Tiziana, você tem falado bastante, né, sobre uma nova forma de fazer economia. Quais são, para você, os pilares que sustentam essa visão? Como ela se diferencia desse modelo tradicional que a gente vê tão presente na nossa sociedade, não só aqui no Brasil, mas mundo afora? Sávio, eu venho de uma trajetória empresarial e eu digo que em algum momento eu precisei juntar a minha cabeça de negócio com o coração social. E tomei consciência de que os governos, né, o poder público em geral e as organizações sociais, por melhor que sejam, e por mais, se for o melhor governo do mundo e as melhores organizações sociais, elas não vão ser capazes de dar conta do que a gente está aí, uma desigualdade enorme. Em 2025 a gente ainda tem pessoas com fome, apesar de produzir muito mais comida do que a gente precisa, então tem um desequilíbrio. A gente está com um problema ambiental grave, com várias ações acontecendo no mundo inteiro, inclusive no Brasil. O que aconteceu no Rio Grande do Sul não é à toa, né? Sim. É uma consequência de todas as decisões que a gente vem tomando. Então, nos meus estudos, aí eu cheguei no lugar de que a iniciativa privada precisa também fazer o seu papel nesse lugar, né? E aí, quando a gente traz uma lógica de mercado que só pensa no lucro, ela não mede as consequências, muitas vezes, ela não mede as consequências de como chegar nesse lucro, sabe? E aí acaba fazendo algumas ações que não são impacto positivo para o meio ambiente, por exemplo, ou que não estão pensando na cadeia produtiva, ou que tem algum tipo de exploração na cadeia com pessoas. E isso só vai agravar o que a gente está vendo e que está na nossa cara. E depois a gente fica reclamando de segurança, de uma série de coisas e quer que as organizações sociais e os governos deem conta disso. Mas a gente precisa atuar na raiz desse problema. Então, quando a gente fala de novas economias e como usar essa estrutura do capitalismo para realmente atuar na raiz do problema para reduzir desigualdade, a gente acredita que os negócios precisam colocar os indicadores de impacto social e ambiental na mesa com a mesma seriedade e precisão que se olha os números financeiros, digamos assim. Então, não é tomar uma decisão só porque vai me dar mais lucro. Se ela vai me dar mais lucro e vai causar um monte de impacto negativo, a gente precisa repensar nessa solução. Então, é trazer o impacto para o centro das decisões. Trazer o que está acontecendo com todos os stakeholders. O que são os stakeholders? São todas as pessoas que se relacionam com aquele negócio. Seja ele um parceiro, um fornecedor, o colaborador, a comunidade do entorno, os acionistas, todas essas pessoas, e dizer como é que eu posso tomar decisões que, para além do lucro, sejam positivos para todas essas pessoas, né? Então, esse é o que a gente está convidando as pessoas para refletirem e não tomar decisão só baseada no lucro. Ela é uma nova economia que existe para usar essa lógica do mercado, mas para resolver problemas sociais e ambientais e não ampliá-los. Tiziana, imagino que esse modelo, né, que você pensa, mais justo, mais regenerativo, não dá para ser feito com poucas mãos, né? Tem que ser muitas mãos, muita gente tem que estar envolvida. E aí, na sua avaliação, quem está faltando para entrar nesse processo? Quem de fato precisa também estar presente para ajudar a fazer a diferença? Olha, sabe, a gente tem uma frase na Somos Um que a gente fala: nada sobre nós sem nós. Essa frase não é nossa, é da ONU. A gente, nos estudos, chegamos nessa frase. O nada sobre nós sem nós quer dizer tomar decisões
sobre algo, sem essa pessoa interessada ou que vai ser impactada na mesa, não é o ideal. Imagina que se a gente está tomando uma decisão sobre indústria e só tem, sei lá, pessoas do comércio ou de organizações sociais na mesa, não dá para discutir sobre indústria, concorda? Então, se a gente está falando de redução de desigualdade, de apoiar essas pessoas, de trazer justiça social, a gente precisa trazer essas pessoas para a mesa. Então, a gente precisa ir até os territórios, incluir essas pessoas, colocar. A gente está falando muito de diversidade, mas essa diversidade não é só sobre, eu tenho tantas pessoas na minha empresa que são mulheres ou de raça, de gênero. Não é só sobre isso, é sobre poder de decisão também. A gente precisa trazer essas pessoas para a mesa. A gente precisa ouvir essas pessoas. E olha que tem muitas empresas que estão fazendo isso e descobrem coisas incríveis. Porque a inovação vem desse lugar de criatividade, de diversidade. Porque se você bota o mesmo público sentado na mesma e a maioria dessas pessoas, né? Eu falo que quem... Em qualquer situação, quem criou o problema provavelmente não será a mesma que vai trazer a solução. Sim. Ou vai ser outra pessoa, ou essa pessoa vai ter que ter outro nível de consciência. Então, acho que a gente precisa trazer outras pessoas na mesa para pensar, ok, até aqui, olha os resultados, olha como é que tá. A Oxfam, que é a maior organização que pesquisa desigualdade e pobreza no mundo, fala que nos últimos 10 anos a gente não reduziu a desigualdade, pelo contrário, a gente aumentou e a gente não mudou a quantidade de pessoas na pobreza. Então, a gente precisa ter humildade para dizer, a gente não está conseguindo. A gente não está conseguindo sair desse lugar. Então, quem é que a gente precisa trazer para a mesa para poder mudar e trazer novas soluções, inovação? São justamente essas pessoas que historicamente foram incluídas, né? A gente fala sobre o saber ancestral. Os indígenas, eles conseguiram fazer isso, eles conseguem fazer isso na floresta. Por que a gente está excluindo eles? A gente tem que assumir e dizer, gente, hello, falhamos, vem aqui ajudar a gente, né? Vamos admitir Então, os nossos falhas. Isso, pessoas... incluir pessoas de gênero e raça completamente diferentes do que tudo que nos trouxe até aqui, entendeu? Então a gente precisa trazer essas pessoas para a mesa e ouvi-las. Tiziana, você participou, né, recentemente do Social Business Day lá em Bangladesh, né, ao lado, inclusive, de um nome muito importante, o professor Muhammad Yunus, que é a referência global justamente na criação do microcrédito e de negócios sociais, além de atual presidente interino do país. Uma inspiração direta aí para a Fundação Somos Um, né? O que mais te marcou nessa imersão? O que você consegue trazer de experiência, de inovação, especialmente para o nosso ambiente aqui da capital, para tornar justamente essa economia mais justa, mais regenerativa aqui para Fortaleza? E também, é claro, você vai compartilhar essas experiências com os nossos ouvintes a partir de agora. Então, realmente foi assim, transformador para a minha vida. E olha que quando eu li o livro dele, eu já mudei a minha vida, né? Com a leitura do livro dele, já foi uma inspiração enorme. Eu fui ler todos os outros livros e pesquisar vídeos, estudar o que esse homem fez no mundo. E só para atualizar todo mundo, o professor Muhammad Yunus, ele foi o criador do microcrédito. Então, se hoje você conhece o Crédito Amigo, o microcrédito, pessoas Outras podem pegar iniciativas, R$500, R$1.000, foi ele que criou na década de 70. Ele, como economista, criou isso em Bangladesh e espalhou pelo mundo. Ele também foi o criador dos negócios sociais, que é exatamente isso que eu estou falando. Então, são negócios normais, lógica de negócio, mas o lucro, ele não é distribuído para uma pessoa. Ele paga ótimos salários, justos, e a pessoa, né, tem dignidade e prosperidade na sua vida, mas o lucro é reinvestido na empresa para gerar um maior impacto. E esses negócios, normalmente, eles nascem com uma lógica de resolver um problema social ambiental. Então, ele fez isso em Bangladesh. E ele foi olhando para cada desafio. O primeiro que ele criou foi junto com a Danone, um iogurte para tirar crianças de desnutrição, porque elas estavam morrendo desnutridas. Então, ele foi olhar cada problema social em Bangladesh e criou um negócio. E eu li esses livros. Então, ir lá e ver e conversar por 3 horas com a gestora, por exemplo, do Grameen Bank, que é esse banco que faz microcrédito e que ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2006, porque tirou mais de 8 milhões de mulheres da pobreza naquele tempo. Hoje, só ativo, tipo, que estão devendo para o banco, certo? Que estão com crédito no banco, são 10 milhões de mulheres. E 350 mil homens. Então, ele tem um foco também... Olha o que eu falei na pergunta passada. Ele tem um foco também em gênero muito grande. Ele fala, a gente precisa trazer essas mulheres que foram excluídas a vida inteira de crédito. Então, a outra empresa por exemplo, de energia solar, que é a Grameen Shakti, ficamos lá 3 horas entendendo tudo.
Ele, em 20 anos, impactou mais de 10 milhões de vidas, vendendo um kit que dava direito na casa a 2 lâmpadas e 2 tomadas. Imagina, pessoas na comunidade rural que não tinham acesso à energia, nunca tiveram. Fogão a lenha, e ele vai lá e entrega. Entrega não, ele vende muito barato e você tem 2 anos para pagar. É um negócio, não é uma organização social. Então eu consegui ver, as pessoas aqui no Brasil, elas pensam que esse tipo de negócio são negocinhos pequenos, que, sabe, resolve ali um desafio da comunidade. Tem também, mas eu consegui ver que ele, como visionário e como empreendedor que conseguiu transformar esses negócios que começaram muito pequenos em grandes negócios. Ele tem 24 negócios que não é dele, porque na governança dele, ele diz, eu não quero ser dono, né? Ele reinveste todo o lucro lá. Então, tem uma série de organizações e pessoas que tomam conta disso, mas são 24 negócios na área de telecom, na área de internet para dar acesso, de alimentação, de educação, de energia, de água, todos os problemas de Bangladesh. Em vez dele criar uma organização social, que eu super apoio organizações sociais, acho que são incríveis, mas foi a escolha dele. Ele achou que dessa forma ele ia conseguir ampliar o impacto. Então, o meu maior aprendizado foi ver isso acontecer na ponta e os números e conversar com essas pessoas me trouxe muita confiança, muita esperança de que sim, esse é o caminho. Que se a gente olhar para isso com seriedade e com a nossa cabeça de negócio e coração social, a gente vai conseguir replicar esse impacto para milhares de pessoas no Brasil. E, gente, estamos conversando, recebendo aqui no nosso estúdio a Tiziana Rolim, ela que é empreendedora social e fundadora da Somos Um, uma organização que acredita no empreendedorismo, uma força de transformação social e ambiental. Tiziana, vamos falar agora sobre o movimento por uma economia mais consciente e inclusiva, que tem crescido bastante aqui no Brasil. Quais avanços você tem enxergado atualmente e o que ainda a gente precisa avançar mais, né? O que ainda a gente precisa mudar para melhorar ainda mais? Sávio, quando eu comecei a falar sobre isso, que eu li o livro do professor Yunus, foi em 2017. Há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, não se falava nisso. Há 15 anos começaram a nascer alguns fundos de investimento, de impacto, algumas empresas olhando para isso, mas ainda muito pouco. De 5 anos para cá, por exemplo, quando eu comecei em 2017, eu tinha que buscar, pesquisar. Ainda era muito escasso. De 5 anos para cá, a gente tem visto um movimento maior. E eu tenho dito, em 2018, eu falei, quem não fizer essa transição nos seus negócios, na sua vida, por consciência, terá que fazer por sobrevivência. Sobrevivência porque o cliente está cada vez mais exigindo não mais o que você faz, mas como e por que você faz. Sim. Né? O cliente... Gente, saiu um monte de reportagem nos últimos 3 anos de empresa que exploram pessoas na cadeia, lá de vinho do Rio Grande do Sul, da moda, não sei de quê, tarará. Vocês acham que eles começaram agora? Não, sempre aconteceu assim. Mas não tem mais tapete para botar debaixo. Tapete voou, virou Aladim, entendeu? Então, ele vai ter que fazer por sobrevivência, porque o cliente vai dizer, nossa, eu não vou comprar um vinho ou uma roupa que está explorando pessoas na cadeia. A consciência do consumidor ampliou. Então, as empresas vão ter que ser obrigadas a fazer isso. Os jovens talentos também não querem trabalhar em empresas que estão destruindo o meio ambiente, que estão desmatando a floresta. Investidores estão começando a se atentar do que o meu dinheiro financia. Meu dinheiro está no banco, mas ele está financiando o quê? Então, teve um movimento na Europa, inclusive num banco enorme lá, que alguns clientes descobriram que o seu dinheiro estava financiando uma empresa que estava desmatando a floresta. E eles se juntaram e disseram, vou tirar o dinheiro daí. Ou você investe em empresas que estão causando impacto positivo para o meio ambiente, ou eu não vou financiar isso. Então, essas empresas começaram a ter que fazer por consciência. Então, tem um movimento de quem... Ou por sobrevivência. Tem um movimento de quem vem por consciência, mas existe um movimento, e aí é que está o poder do consumidor. Você que está nos ouvindo em casa, pesquise. Como essa empresa está fazendo? Que impactos ela está gerando na sua comunidade? Como ela está fazendo isso? Que tipo de produto ela está gerando para o mundo? E como ela está gerando esse produto? Porque a gente, consumidor, tem o poder de mudar o mundo. Se a gente é investidor, a gente tem o poder de mudar o mundo. Para onde a gente está investindo esse nosso dinheiro? Então, esse movimento aumentou muito. Eu, inclusive, estou envolvida num trabalho de uma política pública para incentivar, influenciar e ter um melhor ecossistema de empreendedorismo social, que são esses empreendedores que estão resolvendo problemas sociais e ambientais. Então, a gente começou
a tratar disso em 2017. Conseguimos que o Michel Temer assinasse o início de um grupo de trabalho. No governo seguinte, ficou meio na gaveta, porque não era a pauta deles, né? No governo Bolsonaro. Nesse governo Lula, a gente começou trabalhando paralelo, porque não ficou 4 anos parado. Mas então a gente tinha um projeto muito estruturado e em 6 meses de governo Lula a gente conseguiu aprovar uma lei nacional e conseguimos aprovar a lei nos estados. Inclusive, Geraldo Alckmin veio no Ceará para assinar a lei aqui. A gente começou o conselho, um conselho completamente multidisciplinar. A gente tem desde universidade, poder público, organizações sociais, agora empreendedores sociais, enfim, empresas, para discutir caminhos para escalar soluções para empreendedores sociais a partir do poder público, né? Com políticas públicas para isso. Então, eu acredito que é um movimento que vem ganhando força e que a gente vai precisar de todos esses setores. Porque a academia tem uma contribuição diferente do poder público, diferente da iniciativa privada, diferente das organizações sociais, da sociedade civil, mas juntos, quando a gente senta num conselho diverso desse, a gente coloca o problema no centro da mesa, a gente consegue ver que são complementares às nossas ações, né? Então, hoje mesmo eu tenho uma reunião à tarde com o BNB, que está nesse conselho, e ele fez uma fala, eu fiz uma fala, nossa, a gente pode criar algo junto, entendeu? E ele tem um poder forte em uma frente e eu tenho em outra, que falta para ele e ele tem a que falta para mim. Então, a gente, em colaboração, que é outra coisa que eu acredito, a gente não vai resolver esses problemas e não vai criar nova economia se não for em colaboração. A gente consegue, sim, pensar em soluções muito eficientes e muito escaláveis. Idzena, vamos falar sobre o Conexão ODS, né, que é o maior evento aí de sustentabilidade do Nordeste. Se propõe a ser um espaço potente de diálogo, né, ação coletiva, isso justamente que você está falando. A edição desse ano acontece em Natal, no Rio Grande do Norte, promete aí reunir grandes lideranças. Quais as expectativas e o que você pode falar aí do evento para o nosso ouvinte? Então, é isso. Como é que o Conexão ODS nasce? Ele nasce desse lugar de querer trazer inspiração e convidar a iniciativa privada a entrar nesse movimento. A gente tem os governos olhando para a justiça e para impacto social e ambiental. As organizações sociais nascem e só fazem isso, né? Nascem para isso, só fazem isso. Mas a gente quer convidar a iniciativa privada para poder junto olhar para os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, e saber como, eu costumo dizer para os empresárias, eu falo, qual o seu problema, qual o seu core business, ou seja, você existe para quê na sua empresa? E qual o problema social e ambiental está conectado com ele? Sempre vai ter um. Então, como você pode, a partir do seu modelo de negócio, também contribuir com impacto positivo em alguma área? Pode ser saúde, pode ser meio ambiente, pode ser educação. Sempre vai ter. Então, a gente decidiu fazer esse evento, o primeiro no Ceará, foi em 2023. Inclusive, o professor Mohamed Yunus nos deu a honra de estar aqui conosco como palestrante principal. Foram 3 dias. A gente faz esse evento, foi uma provocação minha ao Pacto Global da ONU. Para quem não conhece, o Pacto Global da ONU é o braço da iniciativa privada da ONU. A ONU, ela tem várias frentes. Então, a ACNUR é para refugiado, acho que as pessoas conhecem mais Unesco, Unicef, né? Criança, educação e tal. Mas o braço da iniciativa privada da ONU se chama Pacto Global. E ele existe no mundo inteiro e tem o Pacto Global da ONU no Brasil. Então, eu os provoquei para isso, para a gente unir todos esses saberes e a iniciativa privada em um evento de 3 dias. Eu não chamo de um evento só de conhecimento, é uma experiência, porque a gente visita a comunidade, a gente tem um desafio de inovação social com empreendedores lá sendo incubados e novas ideias de negócios sociais na hora. Eles vão se apresentar no palco, a gente tem palestrante internacional, palestrante nacional, local, nordestino no palco. A gente tem muita arte, muita cultura, inclusive esse a gente vai ter Roberta Sá, que é de Natal. E a gente vai fazer dia 7 a 9 de agosto em Natal, no Hotel Barreira Roxa. E a gente mistura todas essas experiências, porque eu acho que a gente tocar a partir do coração, a experiência toca o coração. É mais potente do que só escutar palestra que entra pela mente, sabe? Sim. Então, a gente desenvolveu esse projeto para tocar o coração e não a mente. Fora as conexões que são feitas lá, porque a gente traz empresas que já estão à frente em tudo isso que a gente está falando, para conversar com outras que ainda querem fazer, mas não sabem ainda muito como. Então, elas se conectam, se inspiram lá e saem
com novas ideias. Tem empreendedores sociais lá que trazem suas soluções para conectar, às vezes, numa cadeia produtiva de uma indústria que ela estava precisando de uma solução e ela nem sabe que existe. E um empreendedor social vai lá e resolve um problema, por exemplo, do resíduo dela ou do uso de água, sabe? Reuso de água. Algumas soluções que ela nem sabia que existia. Então, isso é muito legal. Por isso o nome é Conexão também, porque a gente conecta pessoas que podem usar soluções com pessoas inovadoras que estão criando as soluções. E aí a gente vai fazer isso em Natal. Vai ter, o evento é presencial, mas vai ser transmitido online também. Então você pode acompanhar nas redes. A gente tem o Instagram do Conexão ODS ou Somos um CE. E você pode, assim, se você quiser participar, você vai lá, diz que quer participar. A gente tem uma inscrição. Não vai dar para todo mundo, porque presencial, a gente não vai comportar todo mundo, mas aí a gente vai ter uma inscrição online também, que você pode assistir. E também quem não puder ir para Natal, pode assistir online de Fortaleza. E a gente quer muito o maior número de pessoas assistindo online e presencial para poder a gente disseminar, plantar sementes, né? Para que elas possam florescer dentro do coração de pessoas que não só da iniciativa privada, mas outros empreendedores sociais. Sabe, eu falo uma coisa. O empreendedor social lá na Dinamarca ou na Finlândia, ele não tem muita oportunidade. Não tem muito problema para resolver, certo? De fato. Mas no Brasil, no Ceará, no Nordeste, especialmente, a gente tem um monte de oportunidade. Porque a gente, infelizmente, diverso, a gente tropeça em problema social e ambiental. Então, se a gente parar de olhar os problemas e dizer, aquela organização social do meu bairro não está resolvendo. O problema é do governo. Não sei o que, não sei o quê. E disser, eu vou criar um negócio social para resolver esse problema. É isso que a gente quer, inspirar pessoas a fazerem isso. E a gente aqui no Brasil é um celeiro de oportunidade para empreendedor social. Deixar de terceirizar a culpa, né? Isso. E sair da plateia, ir para o palco, e sair da vitimização e ir para o protagonismo, né? De que como é que eu posso fazer a minha parte nisso. Então, vamos só reforçar o endereço que as pessoas podem acompanhar nas redes sociais? Conexão ODS, o Instagram. Ou Somos um CE, que lá a gente também está divulgando o que vai acontecer no evento. E a gente conversamos aqui com a Tiziana Rolim, ela que é empreendedora social, fundadora da Somos Um. Tiziana, obrigado pela conversa, pelo papo. Tenho certeza que os nossos ouvintes acompanharam com muito interesse, né, todas essas informações que você nos trouxe. Tá bom. Obrigada, Sávio. E vamos lá para o Conexão ODS para conectar talentos e saberes para, de fato, gerar um impacto positivo no mundo. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Obrigada.